Esquece Python, esquece RStudio, esquece SAS. Você não precisa nada disso para você trabalhar com estatística no banco de dados. Solta a vinheta. Pessoal, o banco de dados é uma ferramenta incrível para trabalhar com grandes volumes de dados. Você não precisa de nada de Python ou de outras ferramentas para trabalhar com esses dados. Eu consigo, no banco de dados, criar correlações estatísticas, né, criar regressões lineares. Você não viu? Eu falei sobre regressão linear na terceira aula da Semana do Explorador de Dados, que aconteceu agora em agosto de 2024. Se você ainda não viu essa aula, tem que assistir na sequência, primeira, segunda e terceira, já que eu crio cenários e já que eu crio situações que eu vou evoluindo elas aos poucos, tá? Então, qualquer coisa, olha lá o primeiro vídeo. Se tiver passado muito tempo, esse vídeo já vai ter saído do ar. Então aí você vai ter que torcer para outra Semana de Explorador de Dados e eu decidi colocar esse assunto também. Tá? Mas então vamos lá, direto para o nosso banco de dados e eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa de ferramentas externas. Começando aqui, primeira coisa, correlação. Eu entrei aqui na Wikipédia, né? E pedi aqui, ó, coeficiente de correlação de Pearson. Tá? Eu não sei quem é esse tal desse Pearson, mas está aqui. Ó. Vamos entender aqui a fórmula. A correlação, então, ela vai verificar se existe uma dependência, existe uma similaridade entre aquilo que acontece numa variável e na segunda variável. Vamos supor, então, a altura está correlacionada com o peso da pessoa. Né? É bem mais normal a gente ter uma pessoa de 30 quilos que tenha menos de 1,5 m do que uma pessoa de 1,80 m. Né? Uma pessoa de 1,80 m que tenha 30 quilos, eu não sei, né? Se nem sabia. Então, é bem mais comum a gente ter uma pessoa de 200 quilos que tenha mais de 1,80 m. Né? E se uma pessoa abaixo de 1,5 m tem isso aí, né? É bem mais incomum, é menos normal. Quer dizer que isso aí nunca vai acontecer? Não. Isso aí significa simplesmente que existem correlações. Então, é provável que uma coisa aconteça se a outra coisa também acontece. Provável, mas isso não implica causa e efeito, tá bom? Então, olha, aqui eu estou comparando cada um dos elementos com a média desse mesmo elemento. Aqui é a mesma coisa, ó, cada um do segundo elemento com a média deste segundo elemento. E aqui embaixo já é diferente, ó. Eu estou pegando cada um dos elementos, comparando com a média e elevando ao quadrado e pegando ali o somatório disso tudo daí. Né? Então, o somatório de 1 até n, que seriam todos. Ou seja, tudo aquilo que esse coeficiente de Pearson fala, o banco de dados te dá. Então, ele tem lá a raiz quadrada, ele tem somatório. Aliás, o banco de dados é excelente em fazer esses somatórios. Vamos, então, colocar aqui isso aqui em prática. Vamos ver primeiro aqui. Ó. Eu tenho aqui uma tabela que mostra cada um das prefeituras, né? Então, aqui as prefeituras em 2016, as prefeituras em 2020, apenas os filtros das eleições ordinárias. Eu não quis pegar os prefeitos eu não quis pegar situações especiais de prefeito cassado, tudo mais. Eu estou pegando só situação ordinária de 2016 e 2020. Então, tem que estar nos dois, tá? Então, situação normal. E aqui mais abaixo, eu coloquei também o crescimento do Brasil. Então, qual é a média de crescimento do Brasil nesse período, de 2016 até 2020? Tá? Então, eu peguei e fiz essa comparação. Será que o município que mais cresce em comparação com o Brasil, nesse período, cresceu 21% em termos nominais, em termos do crescimento nominal do PIB. Ah, mas o PIB não cresceu tudo isso. É verdade, mas aí tem inflação e tudo mais. Esquece isso aí. Vamos pegar apenas em termos nominais. Então, a gente tem aqui os municípios em cada um dos períodos, cada um dos anos, e é o que eu comparo, então, esse crescimento dos municípios com o crescimento do Brasil. Se aquele município teve um percentual aqui acima de zero, qualquer número acima de zero, significa que ele cresceu mais do que o Brasil. Aqui abaixo, por outro lado, se ele cresceu abaixo de zero, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, esse caso aqui abaixo de zero, menos 35, então ele cresceu menos do que o Brasil. Se ele cresceu mais de 100, significa que ele cresceu o dobro do Brasil. Então o Brasil cresceu 21, ele cresceu 42. E menos e 100 significa que ele cresceu zero. Então, e acontece, tá? Existem situações aqui em que eu tive, ó, menos 159. Significa que ele não somente cresceu muito menos, mas ele fez também o PIB
encolher quase 60% em comparação com os 20%, tá? Então, ele fez o PIB encolher mais ou menos uns 12, 13%, 11%. Aliás, deixa eu colocar aqui, deixa eu mostrar esse crescimento, então, né? Para a gente ter uma noção um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui o M. Que ótimo. Então aqui nós temos, ó, aquele menos 135, cadê? Ó, menos 75, ele cresceu somente 5%. Menos 78, ele cresceu 4%. Deixa eu ordenar aqui que vai ficar mais fácil, né? E aqui colocando a ordenação, a gente encontrou que 384 negativo, ou seja, prefeito, caramba, olha só, o prefeito fez o PIB encolher 60, quase 61%, e mesmo assim ele foi eleito. Olha só, caramba. E olha aqui, esse outro não foi eleito, o que é esperado até, afinal de contas ele fez a economia encolher. Certo, então nós temos aqui cada um dos crescimentos de PIB em comparação com os... Aqui, tirei a parte do crescimento, né? Deixei somente o crescimento em comparação com o Brasil. Então a gente tem aqui cada um dos crescimentos e se ele foi eleito ou não eleito. Perfeito. Então agora a gente consegue pegar isso aqui e eu já deixei pronto aqui o script para a gente poder entender um pouquinho melhor. O que acontece aqui? Aqui eu consigo pegar todas essas situações. Né? Eu estou declarando uma série de valores aqui. Né? Então uma série de variáveis que mostram assim, se existe uma correlação entre o crescimento do PIB e a reeleição do prefeito, se ele foi reeleito ou não. E existe uma correlação positiva de 0,03. Cara, sério mesmo, 0,03 significa que isso aí são variáveis praticamente independentes. Apesar de existir uma correlação ligeiramente positiva, são variáveis praticamente independentes. Eu achei que tivesse uma correlação maior. Ou seja, o prefeito que faz o PIB crescer, ele também ele também tem maior chance de ser reeleito. Porém, o que acontece? O PIB, por si só, ele não é uma variável tão fiel, tão boa assim para ser considerada. Uma situação aqui do PIB, vamos supor que, hipoteticamente, a gente tem que a água seja de graça. No momento que a água é de graça, ela é que nem um ar que a gente respira. Ou seja, a água ela não entra, então, no cálculo do PIB. Porém, isso aí não significa que não exista um custo. O que entra no cálculo do PIB são apenas os gastos efetivos que tiveram lá com pessoal para manter a água limpa, com os insumos, enfim, todos os custos são usados para a gente manter então aquilo ali. Então a água ela só contribui para o PIB dessa forma, mas ela não faz o PIB crescer, porque não tem uma empresa por trás fazendo essa gestão da água e querendo lucro em cima disso. Então é cobrado exclusivamente, ou perdão, não é que é cobrado, mas entra no cálculo do PIB exclusivamente, portanto, aquele elemento que entrou na economia, que não é, no caso, o custo da água. Então ela é como se fosse o ar que a gente respira. Agora, no momento que a água entra no cálculo do PIB, o poder de compra das pessoas cai, porque ela passa a ter que gastar com água. Aqui em casa eu gasto 200, 300, 400, 500 reais de água. Isso daí é uma coisa que entra para a economia da empresa. E a empresa paga seus insumos, seus funcionários. E aqui onde eu moro, a água é muito, muito cara. Porém, se a água não tivesse sendo cobrada, se ela não entrasse no cálculo do PIB, isso aumentaria o meu poder de compra em algo em torno de 200 a 500 reais, dependendo do mês. Afinal de contas, é o que eu gasto hoje. Então, não cobrar pela água iria melhorar o meu padrão de vida, porém, por outro lado, não iria acrescentar ao PIB, à movimentação do PIB, esse valor. Talvez por isso que exista, então, essa correlação tão baixa entre o crescimento do PIB e o fato do prefeito ser eleito ou não, ser reeleito, perdão, ou não. Então ficou interessante aqui essa situação. A gente conseguiu descobrir que dos 2.500, deixa eu voltar aqui na outra aba, dos 2.505 prefeitos que tentaram reeleição,
né? Uma boa parte deles conseguiu. Vamos ver quantos. Né? Vamos fazer aqui a soma usando este tudo daqui. Então vamos lá. Select, somatório da quantidade. Cadê? Pegar o nome da variável. Quantidade eleito. Então aqui nós temos, opa, quantidade, faltou o from aqui. Pronto, tirei aqui, faltou dar um nome desse alias aqui, pronto. Então agora sim, nós temos que 1.633 prefeitos foram reeleitos daqueles 2.505. Então vamos também fazer aqui o count e mais a conta, né, do percentual, que seria então a quantidade de eleito dividido pelo count, 10 percentual. Pronto, tá bom, PEC, tá bom. Porém, olha aqui, ó, deu 0. Isso porque isso aqui ele está sendo considerado com um número inteiro. Então, ele tenta fazer a conta usando números inteiros. Então, vamos fazer uma conversão deste valor daqui para um número float. Agora sim, vai trazer o percentual de reeleição. Depois multiplica por 100, 65,19% dos prefeitos conseguiram a reeleição entre 2016 e 2020. Então nós temos ali que são 5.500 e tantos municípios do Brasil, nós temos cerca de 3.000 prefeitos que não tentaram reeleição, ou então, nesse caso aqui, a gente já tem prefeitos de primeiro mandato consecutivo. Nesse caso daqui, os cerca de 900 prefeitos, que é a diferença desse 1.600 e esse 2.500, cerca de 900 prefeitos são prefeitos de mandatos únicos consecutivos. Então, o prefeito pode até ter sido prefeito lá em 2010. Agora, ele está novo prefeito, ele não está considerando. Então, tem aqui o percentual. Perceba que tudo isso aqui é usado, é feito, então, esse cálculo baseado aqui nesse coeficiente de Pearson, que é calculado aqui como aqui o crescimento em comparação com a reeleição do cara. E aqui eu coloco as médias do x e y. Aqui eu coloco os numeradores, né, que seria o somatório do x menos a média, somatório do y menos a média, né, e a multiplicação das duas coisas. E aqui o denominador, que seria aquele quadrado, etc, etc. E depois eu trago o resultado final. E não sobra nada no meu banco de dados, uma vez que eu estou apenas declarando variáveis. Isso aqui acontece, existem, somente em tempo de execução. Então não tem nada guardado para depois ser reaproveitado. Então se eu quiser trazer esse resultado, só que não mais como variável, mas que se eu quiser manter cada um dos valores, ao invés de declarar a variável, eu até vou copiar isso daqui, deixa eu comentar tudo isso, eu vou criar aqui então as tabelas temporárias. Create table, e aqui ao invés do arroba, elas vão estar com sharp na frente e tirar o stable aqui do final. E agora eu substituo tudo. Agora eu substituo os arrobas pelos sharps em tudo. Exceto aqui esses primeiros que podem ser mantidos como parte do meu código anterior. Perfeito. Então agora, feito esse cálculo daqui, agora eu criei todas essas tabelas e essas tabelas aqui executaram, trouxe o mesmo resultado. Mas qual é a vantagem do que eu tenho agora? Agora eu tenho eu posso usar cada um desses elementos numa outra pesquisa, numa outra query. Por exemplo, eu quero saber tudo da tabela média. Então, tudo da tabela média cálculo. Então, aqui, todas as duas médias, ou todas as minhas médias, né, que foram calculadas lá em cima, o meu x e meu y médio. Então, nós temos uma média de 65,18, como a gente já havia dito. E aqui o meu x médio, que seria o quanto eles, em média, fizeram o PIB crescer. Ou seja, então nós temos aqui que os municípios pequenos que contribuem menos para o PIB, já que o PIB cresceu em média 21%, e qualquer número acima de 0 significa que ele cresceu mais do que o PIB. Né? Então significa que nós temos mais municípios pequenos crescendo mais do que a média do Brasil do que os municípios grandes entre 2016 e 2020.
né, que foi os anos que a gente usou aqui como base de cálculo. Então, tudo isso aí a gente consegue tirar um monte de estatísticas a partir aqui desse nosso banco de dados sem nenhum uso de ferramentas externas. Pode ver que tudo isso aqui são coisas do próprio banco de dados. Todas essas médias, todos esses somatórios, todas essas tabelas que foram criadas. Tá? Então a gente não precisa de um elemento externo aqui para deixar mais complicado, então, essa nossa arquitetura de solução. Fica muito mais simples desse jeito. E se você quer ver mais sobre esse assunto, assista às 3 aulas da Semana do Explorador de Dados que passou essa semana, ou então se inscreva no euvolser.com.br para receber as informações das próximas turmas. Muitas pessoas já me perguntaram também por que eu gosto tanto de falar sobre essa estatística. O que acontece é que a inteligência artificial, ela faz uso de cada um desses métodos estatísticos. Inteligência artificial não existe, é exclusivamente estatística.